Olá, minha turminha, tudo bem? Prof, hoje deixou vocês na mão, mas não deixou não, tá, gente? De qualquer maneira aí, apesar que eu sei que alguns já aproveitaram, já colocaram, começaram a assistir o Lucifer, tô morrendo de inveja porque você sabe lá que horas se eu vou conseguir assistir Lucifer esse final de semana, né? Mas bora lá. Minha gente, precisamos, vocês quando estamos em aula, conversando pessoalmente, né? A gente atrasa. Em 2 semanas, levar 2 semanas para terminar um capítulo que é coisa de 3 aulas, é muita coisa, só. Né? O prof já anda preocupado aí, 7 anos. Vocês andam conversando muito. Então, assim, né? Vamos começar a dar uma mudadinha aí para tentar recuperar aí esse tempo perdido. Porque se a gente for olhar 6, 12, 24, 24, ai, 28, não, 24, 30. São 30 aulas no total do terceiro bimestre para fazer tudo, terminar a apostila. Terceiro bimestre termina por aqui. Então a gente tem muita coisa para fazer ainda, beleza? Então vamos começar a colaborar com a prof, tá? Hoje vai ter que ser rápido, porque vocês não vão estar aqui me interrompendo e brigando, né? Para saber se o Drummond é mais caro que outros, né? Que não sei o que, né, meninas? Mas, enfim, a gente vai terminar essa apostila hoje, já, agora, já. Bom, para começar, a gente falou do governo geral. A última aula, eu lembro que a gente fez isso daqui, corrigiu, é óbvio que tá aqui, né? Mas eu comecei a falar do governo geral para vocês, eu não lembro. Deixa eu... Bom, vamos fazer o seguinte. Se eu não fiz, eu vou fazer de novo essa parte aqui. Porque também quem não participou ou quem não entendeu, às vezes eu lendo de novo vai entender um pouquinho mais. Porque sempre, quando a gente está no final da aula, é bem corridinho, porque já está entrando outra turma junto atrás, né? Não é bem isso? Então, bora lá? Na página 157, quem quiser acompanhar por sua própria apostila, também fique à vontade, tá bom? Governo geral, então, como que começou a funcionar o governo geral a partir da colonização, tá tudo bem? Eu li essa parte assim para vocês que eu acabei de lembrar, mas vou reforçar, tá bom? Então, gente, o sistema de colonização por capitanias hereditárias não alcançou os resultados esperados pela coroa portuguesa. Enquanto em Portugal o poder era centralizado na figura do rei, na colônia os donatários gozavam da autonomia político-administrativa. Com o passar do tempo, o excesso do poder do local dos donatários desagradou o governo português. Além disso, havia constantes invasões de outros reinos europeus, conflitos com os indígenas e pouca fiscalização dos impostos a serem cobrados. Então, é aquilo que a prof comentou com vocês. A coroa portuguesa deu Martim de Afonso e outros falaram, ó, cada um fica com um pedaço aí na capitania hereditária, vocês me dão dinheiro, 10% do lucro de vocês e fica tudo ok. Porém, ela começou a perceber que não estava indo muito bem, não. Falar, eu acho que esses caras estão me passando para trás. Eles falam que recebeu R$ 100 para me dar 10, mas eu não sei não. Acho que tem coisa errada aí, eu acho que eles estão passando para trás. Eu acho que eles não estão recebendo R$ 100, não. Eles estão recebendo R$ 1.000. Era bem mais ou menos assim. E aí, ele falou assim, pô, eu acho que esses caras estão abusando de mim, então eu vou mudar esse bagulho aí, né? E aí, conforme o tempo passava, ele ia percebendo que o negócio ia ficando pior. E aí, o português chegou lá, o rei, falou, não, tá desagradando, não tá certo essa coisa, não. Meu, eu ainda tô descobrindo que tem gente invadindo o país, tentando buscar riqueza, se tem gente invadindo o país para tentar buscar riqueza, porque tem muita riqueza ali no Brasil e esses caras estão passando para trás, sim. Ah, tá. Ninguém, né, não ia ter Inglaterra, não ia ter França, não ia ter ninguém querendo invadir meu país se não
não tivesse alguma riqueza ali. Fora que assim, era pra eles já terem feito amizade com aqueles carinha que já tava lá, aqueles índios lá, né? Aqueles. Tá certo esse bagulho não, mano. Vamos mudar isso daí. Eles não estão me mandando aí as coisas direito. Então resolveu mudar essa situação. E a partir de 1548, então durante aí de 30 a 48, 18 anos, ficou nas mãos a colônia de donatários que Dom João mandou. A partir desse momento, ele resolveu então mudar essa forma de administrar a política no Brasil. Como? Centralizar e organizar. Ele colocou então uma capital única, então cada capitania hereditária não teria então a sua parte, né, individual, que é assim que nós podemos dizer, né? E aí foi instalado o governo, então, a capital em Salvador, região lá que a gente chama de Bahia de Todos os Santos, porque os escravos, né, muitos escravos que ficaram em Salvador, faziam suas oferendas lá para os santos, etc. E a gente vai ver isso mais para frente, beleza? Então, Salvador como primeira capitania do Brasil. Eu vou perguntar isso para vocês em aula, para ver se reforçou, se vocês conseguem lembrar. Porque, assim, né, prof, lembrando aqui, tipo assim, eu acho que teve gente que não prestou muita atenção. Então, agora dá para reforçar, já que eu estou repetindo a mesma coisa, né? Bom, e aí vamos lá. Ele vai lá, incentiva, então, ter uma capital no país, né? Para ser uma capital da colônia, onde centralizava o poder tudo lá. E teria governadores lá portugueses que iriam para o Brasil fazer a colônia e incentivar, implantar, né? Mais engenhos, fazer mais engenhos. E ainda fazer que os indígenas se juntasse aos povos, né, aos povos também ali, né? Então falou, não pode ter inimizade com os índios aí, porque eles conhecem aí mais do que a gente, e o bagulho pode pegar aí, mano, pra gente, né? Então, eles podem resistir, então é melhor a gente mostrar pros índios que nós queremos amizade aí com eles, e aí deixa os índios ficarem mais pertinhos da vida, tá bom? E aí, pra finalizar, para ele deixar o negócio um pouquinho mais organizado, ele falou, chega de comércio ilegal do pau-brasil, porque tinha gente que vendia o pau-brasil. Por exemplo, eu chegaria lá e falava assim, mano, eu tenho, 12 pés lá, 12 árvores de pau-brasil. É isso que eu tô vendendo. Eu tô vendendo lá por R$100. Então, tipo, se eu vender os 12, você tem 10%, né? 1.200, você teria R$120, tá bom, coroa? Mandou lá pra coroa portuguesa, R$120. Aí ele vai lá e descobre mesmo, que na verdade o cara não tem 12 pau-brasil, ele tem 24. Então ele ainda vendia mais 12, tudo pra ele. Então o cara era muito pilantra, né? Ele falava assim. Então ele colocou aí, ele combateu esse comércio ilegal do pau-brasil, que era vender para os outros países, por a França, Inglaterra, esses países da Europa que faziam os comércios, tá? Além de organizarem a coroa e garantir a ela renda sobre os produtos e as terras exploradas. E aí, ele organizou o Brasil. Mas o tempo passou e aí ele teve que reorganizar de novo. Portugal foi reorganizar, a coroa portuguesa reorganizou novamente o país, né? Porque as vilas foram crescendo. E conforme as vilas foram crescendo, precisariam de administradores, né? Para governar essas vilas maiores, né? E tivesse controle também dos impostos que cobrariam de todos que poderiam morar. Os índios poderiam morar na vila? Poderiam, mas também vão trabalhar e vão pagar imposto. Bem assim. E aí eles formam a Câmara Municipal, onde administrava essas coisas aí, comandadas, né, pelos homens que eles chamavam de bons, tá? Estes homens bons eram os grandes proprietários de terra. Somente quem era rico que poderia,
que tivesse gado e que tivesse escravo, que poderia ser composto lá na Câmara Municipal. Tudo bem, gente? Geralmente era só português e descendente, tá? Que poderiam fazer isso daí. E aí, gente, então, o resto só pagava imposto para eles. Certo? Isso a gente já falou em sala de aula, eu tentei resumir, ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Aí vem na interação. Na administração portuguesa colonial, o favor parentesco, os interesses privados decidiram que iriam ocupar os altos cargos de funcionários públicos. Eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa, refletissem sobre o nepotismo, se ainda é uma realidade no Brasil atual e quais são as consequências dessas práticas. Eu espero que vocês tenham mandado para o meu e-mail. Se não mandou, mande já, tá bom? Pesquise e já manda. Não quero segunda-feira a nossa aula vocês não terem mandado. Ato de favorecer familiares, normalmente de empregos públicos. Esse é o nepotismo, tá, gente? Então, vocês me digam se aqui no Brasil ainda existe isso. Tudo bem? O nepotismo. Beleza, galera? Vamos falar um pouquinho aqui, então, da nossa primeira capital, Salvador? Essa foto é a foto que o SAI Digital colocou para vocês. Mas a prof já mostrou essa mesma rua para vocês, porque essa mesma rua eu tenho foto lá. Mostrei já para vocês, mas vamos de novo, né? Então vamos lá. Fundada em 1549 pelo primeiro governador geral do Brasil, Salvador, foi a capital, a primeira capital brasileira até 1763. Então, aí por um bom tempinho, né? Que a prof não tem agora assim uma calculadora, mas foram 214 anos que Salvador foi capital do Brasil, tá bom? Não tenho calculadora, mas tá escrito, por isso. Vamos fazer assim, aquele bateria. Sede de administração colonial portuguesa da América, tá bom, gente? Então, isso daqui era a nossa capital. Quem foi para Salvador sabe quanto é bonito andar nessas ruas, porque ainda tá com os prédios construídos nesse período. Tudo bem, meus queridos? 2. Olha só que um cara, né? Um norte-americano, estadunidense, Arnoldus Montanhos, né? Ele, né, fez um retrato do mapa a cidade de Salvador na época de 1671, tá? Este mapa tem mais ou menos aí de 29 por 35 centímetros, não é tão grande, e está na biblioteca em Washington dos Estados Unidos, tá, gente? Isso daqui, olha aí. Como Salvador foi a primeira cidade planejada do Brasil, como a gente acabou de falar das formações da vila, né, teve que administrar. Segundo o professor e arquiteto Nestor Gollard Reis Filho, no plano urbano de Salvador, olha como que a gente fala, ele não fez uma frase, como a gente está mencionando uma frase pequena dele, está no meio aqui, então, da frase completa, né, do parágrafo. Foi adotado um traçado regular com características semelhantes às de outras cidades da América e da Europa, na época. Então, eles fizeram a cidade bem parecida com a Europa, como eram as cidades da Europa, tudo bem? Terceiro, e Salvador foi considerado uma das principais cidades da América, gente, com a chegada das ordens religiosas católicas, que foram fundadas as primeiras escolas do Brasil, que é aqueles jesuítas. E Salvador também foi invadido pelos holandeses, lá no ano de 1624. Como era uma cidade muito rica, aqueles governantes portugueses investiram pesadamente em recuperação, retomando a cidade no ano seguinte. Esse daqui é o Farol da Barra, tá? A prof também já mostrou a foto para vocês aqui, exatamente aqui, onde eu fui expulsa. Gente, eu fui expulsa, tá bom? Eu fui expulsa daqui porque eu subi aqui que não podia. Tudo bem, gente? Ver o pôr do sol aqui é um lugar maravilhoso. Tá vendo essa galerinha aceitada aqui? Provavelmente eles estão esperando o pôr do sol. É muito gostoso ver o pôr do sol daqui. Tá bom?
Vamos falar dos jesuítas? A prof já comentou dos jesuítas várias vezes. Lembro da Ana Luísa com problemas dos jesuítas. Lembra? Ou foi, não foi Ana Luísa? Quem foi? Avisa aí, gente. Não lembro não. Enfim, alguém teve problemas aí com os jesuítas porque não lembrava. Então agora não tem como não lembrar, porque se vocês não lembrarem, segunda-feira perguntar e vocês não souberem responder, aqueles pontos ganhados vão ser retirados. Bora lá, gente. Jesuítas no Brasil. Em 1549 chegou à Bahia uma poderosa frota composta de 3 naus, 2 caravelas, e mais 1000 passageiros, entre funcionários públicos, soldados, colonos e degredados, que eram aqueles expulsos de Portugal por problemas de justiça. Aqueles que dão problemas falam, vai embora daqui do país, vai. Eles faziam isso, tá, gente? Bem, como o primeiro governador geral do Brasil, Tomé de Souza, com essa frota, Portugal enviou para a colônia toda a estrutura para estabelecer a administração colonial portuguesa. Também vieram os primeiros jesuítas, membros de uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, para implantar e propagar fé cristã para os povos indígenas. Os jesuítas também eram responsáveis por garantir a manutenção do catolicismo dos colonos portugueses. Lembra que nós falamos? Por isso que eu acho que foi a Ana Luísa que teve a dúvida, quando o Lutero foi lá e cortou relações com a igreja, depois do Lutero surgiu mais outras pessoas que também cortaram relações com a igreja. E surgiu outras religiões que também cortaram relações com a igreja. E a igreja começou a se sentir com medo de perder a fé e não ser a maior religião do mundo. Então, nada melhor do que criar a Companhia de Jesus para que esses caras jesuítas levassem a fé para quem ainda não conhecia, para que a fé católica aumentasse novamente e tornasse de novo, não perdesse o cargo de maior religião do mundo. Pergunta, valendo R$1.000. Qual é a maior religião do mundo? Responda já. Pode colocar aí no YouTube, nos comentários. Mas não pode pesquisar. Beleza? Qual é a maior religião do mundo? Comenta lá, hein? Só pra eu ver aí quem tá participando, quem não tá, essas coisas. Bora lá. Para catequizar os nativos, os jesuítas passaram a estudar o tupi, a língua mais falada entre os indígenas do litoral brasileiro. Esses religiosos escreveram várias gramáticas, estudos, textos religiosos e peças teatrais nas línguas indígenas, tá, gente? Bem como os dicionários português-tupis. Esses documentos são muito importantes tanto para conhecer a língua falada da época, quanto para entender as estratégias de catequização jesuítica. Os jesuítas se opunham à escravidão dos indígenas e, por isso, entravam em constante atrito com os colonos. Os religiosos construíram aldeias religiosas chamadas reduções ou missões para catequizar os nativos. Apesar da oposição da escravidão, alguns religiosos defendiam o trabalho indígena nas reduções, o que às vezes gerava conflito entre eles e os nativos. Então quer dizer que os jesuítas eles não eram a favor da escravidão, tá? Eles não gostavam, eles gostavam dos índios, porque eles até aprenderam a falar a língua tupi dos índios, né? E não só do tupi, ou qualquer outra língua nativa, certo? Conforme eles iam se expandindo, né, se espalhando pelo país. Mas agora imagina, a gente aprende a falar a sua língua, vocês aprendem a falar a nossa língua, a gente mistura nossas duas línguas e não tem uma amizade? Por isso que eles acabavam sendo contra a escravidão. Apesar deles serem europeus, os jesuítas, eles eram sim contra a escravidão. Eles achavam que isso daí não era parte de Deus, né? Poxa, não é legal isso daí. Mas eles também precisavam
né, das igrejas deles. E os jesuítas bonitinhos não queriam trabalhar, construir a igrejinha deles. Então, eles, muitas vezes, eles defendiam que os indígenas fizessem, né, construíssem as coisas para eles, né? Então, não deixa de ser uma escravidão. Então, alguns índios percebiam isso e entravam em conflito com, com os jesuítas. Tudo bem, gente? Firmeza na calabresa aí, mano? Ah, suave na nave aí, e é assim que vai o bagulho, né? Então, algumas vezes teve isso, tá? Eu já mostrei foto de igreja, da igrejinha de São Miguel, que foi construída pelos jesuítas, junto com os índios, mas tem muito mais igrejas jesuítas ainda. Igrejas jesuítas, eu não vou falar nem no Brasil, vou falar em São Paulo. Que é a região que a gente mora. As marcas jesuítas em São Paulo. Como você vai saber quando vocês estiverem viajando a algum lugar no mundo? Quer dizer, no mundo não. Aqui do Brasil, vocês viajarem com os pais de vocês, como que vocês vão saber? Vocês vão sempre perceber que qualquer lugar do Brasil, qualquer cidade do Brasil, pode ela ser do tamanho de um bairro, pode ser pequena, grande, sempre vai ter uma igreja católica. Como você pode saber se essa igreja católica, ela tem característica jesuíta? E aí, mano, o Estadão tá me cobrando, velho. Ó. Tá, os 2 primeiros meses. Quem sabe um novinho de professor eles me dão de graça. Vamos ver. Bom, então como é que... Ah, ele não fez isso, gente. Eu não acredito que a prof não vai conseguir mostrar. Muito caro, quero não. Bom, gente, o que acontece aqui? Vamos ver se eles não me bloqueiam, né? Aqui é a Avenida Paulista, tá? Característica jesuíta, gente. A mais antiga instituição europeia a chegar à tornaria de São Paulo, Companhia de Jesus, está em evidência mundial desde a eleição do dia 13 de maio, dia 13, primeiro Papa latino-americano, Francisco, e o primeiro jesuíta a se tornar líder da igreja, tá, gente? E em São Paulo, a maior ordem religiosa da Igreja Católica, cerca de 18 mil integrantes no mundo, tem 68 religiosos e 1.550 no primeiro grupo de jesuítas chegava no Planalto da Araraca, a gente já tá vendo isso, tá? Bom, para serem alguns trechos religiosos, tinham que gatear conforme a conta, né? De um cara chamado Hernante Donato, em seu livro Pátio do Colégio, Coração de São Paulo, tá, gente? E o padre José de Anchieta. Esse cara, José de Anchieta, esse foi um dos padres que eu tiro meu chapéu. O cara andou muito nesse Brasil. Porque todo lugar que eu ando, tem fala assim, aqui, Caminhos de Anchieta. Diz que ele passou por lá. Então, quem conhece Itanhaém aí, provavelmente deve já ter passado por um lugar lá que é de... Tem uma cama de Anchieta. Eu também tenho foto, depois eu mostro pra vocês, tá bom? Lá é pertinho, que Itanhaém, né? Depois da Praia Grande, vai seguir na vida ali, vocês vão chegar a Itanhaém. E ele escreveu que aquele caminho era o pior que há no mundo, né? E ele foi fazendo a história dele. Então ele foi montando as coisas. Tem o pátio do colégio que foi feito pelos jesuítas, né? Virou uma faculdade, tá? O pátio do colégio, vocês com certeza já passaram em frente. Se não passaram, vão passar um dia, com certeza, porque no centro de São Paulo, o pátio do colégio, perto do Parque Dom Pedro, e fora que todo mundo, um dia, quando arruma emprego, passa por ali. Quando tá pobre, que tem que pegar o ônibus, aquele busão, assim, no Parque Dom Pedro, tá? A paróquia São Luís Gonzaga, da Avenida Paulista, que é essa daqui, ó. Então, ó, a característica jesuíta, não sei como é que vai falar, tá, gente?
Além de obras historicamente, os jesuítas também têm ligação com outras igrejas, né? Paulistanas, a paróquia de São Gonçalo, que fica no centro, e a de São Miguel, que é a nossa bonitinha, que faz parte nossa daqui de São Miguel. Bom, como que você vai identificar essa característica, né, deles? Vamos ver se tem foto aqui. Vamos guardar essas daqui, né? Pátio do colégio, vou mostrar a foto pra vocês. Pátio do colégio. Olha a igreja do pátio do colégio, jesuíta. Lembra que a gente falou da de São Miguel? A de São Miguel Arcanjo? Apesar de não ser desse tamanho, do pátio do colégio, certo? Ele, olha que maior aqui, apesar dele não ser desse tamanho grandão, se vocês repararem, a de São Miguel, a forma de construção é igual. Sempre com, né? A portinha desse jeito, a janelinha, quando tem mais um andar, a janela ou assim, sempre com essas formas aqui. Isso é uma característica jesuíta, tudo bem? Paróquia São Luís Gonzaga. Ah, vocês já viram, que é aquela lá. Colégio São Luís. Esse colégio São Luís também era jesuíta. Colégio... Opa! Nem perguntem, ainda bem que vocês não estão ao vivo para ficar brigando de quanto custa a mensalidade deste colégio, tá? Que ótimo. Não é esse. Cadê o colégio São Luís Jesuíta? Aqui. São Luís, tá vendo que eles ainda deixaram uma imagem religiosa, só que eles reformaram. Infelizmente não dá pra ver ele antigamente. Que pena. Jesuíta. É, gente, o povo reformou e não dá mais pra ver a característica dele. Eu fico muito triste. Não queiram saber de verdade quanto custa uma mensalidade dessa, porque é assustador. Tá bom? É muito caro. Eu já cheguei a ver uma vez isso daí. Colégio São Francisco Xavier, por exemplo, provavelmente também já deve ter sido mudada, né? Se bem que não é jesuíta, é japonesa, né? Lá. Criadas públicas temos de Paróquia São Gonçalo, que é jesuíta. Jesuíta. Tá? Vamos ver se abre assim. Eu queria que a aula fosse rápida, mas o negócio da internet não ajuda. A de São Miguel, que vocês já viram, tá falando que foi erguida em 1622, mas recentemente, tem menos de um ano, alguns historiadores conseguiram comprovar que não foi 622, foi antes, tá, gente? Tudo bem? Vamos ver aqui. Não foi... Vamos escrever aqui, ó. Paróquia São Gonçalo. Opa. Gonçalo Jesuíta SP. Outra característica, aqui ó, dá para referenciar. Jesuíta. Tá, gente? Então dá para vocês reconhecerem qualquer arquitetura jesuíta, tá bom, gente? Essa Senhora da Boa Morte aqui, ó, também é jesuíta. Essa daqui que vocês estão vendo é jesuíta. Esse Morro do Moreno é jesuíta. Caminho de São Judas Tadeu é jesuíta. Aqui deve ter mistura de outros estados também, tá? A igreja de São Francisco Xavier. Essa é, assim, totalmente jesuíta, se você olhar. Essa não tem dúvida. Qualquer lugar do Brasil que vocês forem ver igreja nesses estilos, gente,
pode ter certeza que é jesuíta, tá? Não são todas as igrejas católicas que são jesuítas, tá? Saibam disso, porque tem igrejas mais novas, mas as características jesuítas que os índios construíram é sempre nessa base aqui, tá bom? No Nordeste vai ter muito disso daqui. Ok, gente? E tem as igrejas barrocas, que isso que a gente vai ver depois também, eu acho que no 8º ano. Ó, não é nono, hein, gente? Firmeza, gente. E é isso aí. Voltando aqui. Então, né, os jesuítas catequizavam os índios, ensinavam os índios a ser católicos. Tudo bem? Mas também aprendiam com os índios. Aquela novela que tá passando das 6, tem um padre que fica lá no meio dos índios. Ele é jesuíta. Bom, o que vocês vão fazer para entregar para a prof? Hoje é dia 21, vocês vão entregar para a prof até dia 23, domingo. Porque é muito fácil. No e-mail da prof é responder isso daqui. Leia a seguir um fragmento que aborda os contatos dos jesuítas com indígenas e em seguida responda as questões. Babinha, não é, gente? Porque vocês vão fazer análise de texto que já está aqui. Não vão precisar ficar revendo. Os primeiros jesuítas que encontraram os indígenas, julgavam que poderiam preencher as mentes dos índios como se estivesse a escrever numa folha de papel em branco. Expressão utilizada por um cara chamado Nóbrega, Manuel de Nóbrega, importante jesuíta, que indica claramente que o importante seria a aplicação da virtude e do zelo da ordem. No entanto, o contato com os indígenas revelou o contrário, pois eles, os nativos indígenas, possuíam crenças cosmológicas que se ofereciam como muralhas para a doutrina católica. Os padres jesuítas somaram opiniões negativas a este respeito. Alguns consideravam os índios bárbaros, poucos aptos a converter. Outros achavam que os índios não tinham supercapacidade sequer de ser convertidos, né? Porque eles acharam que era muito fácil. Os caras não têm crença nenhuma, vai ser facinho a gente pôr a fé católica na cabecinha deles. Mas não foi bem assim, porque os índios já tinham crenças. Essas crenças eram o quê? As origens do universo com a natureza, né? Meio que filosófica, poderia ser meio religiosa, espiritual, mas que fosse, né, de acordo com plantas, né? Os remédios deles eram ervas medicinais, né? Enfim, tudo isso, tá? Isso daqui foi tirado de uma revista, tá? Missões Jesuíticas da América Portuguesa, e quem escreveu foi essa menina aqui, Fernanda Santos, tá? Perguntas para vocês responderem e mandar para o meu e-mail. Segundo o texto, é possível afirmar que os indígenas foram catequizados de modo rápido e sem algum tipo de resistência? Justifique sua resposta. 2. Como os jesuítas reagiram a partir da frustração de suas expectativas iniciais com relação aos indígenas? Então, tudo está aqui no texto. Babinha, não é? Isso para me entregar já domingo, tá bom, meus amores? Facinho. Esse não é para domingo, né? Que eu falei para vocês do nepotismo. Vocês vão fazer uma pesquisa, refletir sobre o nepotismo, se ainda é realidade do Brasil, quais foram as consequências. Esse é para segunda. O outro para domingo, beleza? Atividades também para domingo. O que é empreendimento? Explique por que a colonização pode ser entendida como uma empresa. Vocês vão explicar o empreendimento e vão me explicar por que a colonização é considerada uma empresa, beleza? 2. Por que o Brasil colônia foi inicialmente dividido em capitanias hereditárias? Qual era o objetivo do governo português com essa forma de administração? Babinha. E explique o objetivo da metrópole portuguesa ao implantar o governo geral? Babinha também. Por isso que vocês podem fazer isso agora já e assistindo o vídeo já respondendo, beleza? Terminou aqui, tira uma foto, escaneia, sei lá, manda pro meu e-mail e fica tudo certo. Valendo ponto, nossa aula termina desta forma, tudo bem? Dúvidas qualquer, só chamar no e-mail. Beijos no coração de vocês e até segunda.